Bom dia a todos, que todos estejam na graça de Deus, amém? Hoje nós vamos fazer uma leitura bíblica aqui, Nós vamos dar continuidade à leitura no capítulo 8 de Ezequiel, que fala sobre uma visão das abominações em Jerusalém. E aconteceu que no 6º ano do 6º mês, no 5º dia do mês, quando eu estava sentado na minha casa e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali caiu a mão do Senhor, Deus, sobre mim. Irmão, essa é a segunda visão de Ezequiel, e aconteceu no 6º ano, referindo-se ao seu 6º ano no cativeiro, que foi aproximadamente 5 anos antes da destruição de Judá e Jerusalém. Essa profecia se encerra no capítulo 11. E então olhei e eis uma semelhança como o parecer do fogo, desde o aspecto dos seus lombos e para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como o aspecto de um resplendor, como cor de ambar. Ele estendeu as formas de uma mão e me levantou pelos cabelos na minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me levou a Jerusalém nas visões de Deus, até a entrada da porta do pátio interno que olha na direção do norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. E eis que a glória de Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança da visão que eu tinha visto na planície. O Espírito Santo, irmão, é cuidadoso em enfatizar que é a glória de Deus de Israel que eles haviam abandonado por esse ídolo de pedra, adoração de ídolos e imagens. Então ele me disse: filho do homem, ergue os teus olhos agora na direção do caminho do monte. Então eu ergui os meus olhos na direção do caminho do norte, e eis que na direção do norte do portão do altar estavam as imagens de ciúmes à entrada. Irmãos, alguns dos líderes religiosos de Judá haviam colocado esses ídolos no portão do altar. Este era o altar de bronze, no qual os sacrifícios do templo deveriam ser oferecidos pelos pecados do povo, tipificando o Calvário. Quantos ídolos nós atualmente, irmãos, acrescentamos à cruz? Um deles é definitivamente a psicologia humanista. E qualquer coisa diferente de Jesus Cristo e ele crucificado deve também ser interpretado como um ídolo. E disse-lhe ele ainda: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel está fazendo aqui, para que eu me afaste do meu santuário, mas ainda verás abominações maiores. E levou-me à porta do átrio. Então olhei eles, que havia um buraco na parede. E então ele me disse: filho do homem, cava agora naquela parede. E quando eu cavei naquela parede, vi que havia uma porta. E me disse: então entre e vê abominações malignas que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e animais abomináveis de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E diante deles estavam em pé 70 homens de anciãos da casa de Israel. E no meio deles estava Jazinas, filha de Jafã. A cada um deles tinha sua mão e seu incensário, e uma nuvem espessa de incenso subia. Então disse-me ele: filho do homem, viste o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas câmaras pintadas de imagens? Pois eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E ele disse: tornarás a ver ainda maior abominações do que esses fazem. As mulheres que choram seu Deus, Tamuz. E ele então levou-lhe à entrada da porta da casa do Senhor, que está na direção do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando no Tamuz. Tamuz era uma deidade fenícia. As cerimônias relativas a essas supostas deidades aconteciam no mês de julho. As mulheres deveriam derramar-se em lamentações
sobre a imagem de cera de um homem jovem, bonito, morto, que havia morrido no seu apogeu, e também elas deveriam se envolver num regozijos orgiásticos para celebrar o retorno dele à vida, que traria a estação chuvosa e as consequente reavivamento da natureza. E disse-me: Viste, filho do homem, verás ainda maiores abominações do que estas, a adoração do sol. E ele levou-me para o átrio interno da casa do Senhor, e eis que na porta do templo do Senhor, entre a varanda e o altar, estava cerca de mais ou menos 25 homens com as suas costas viradas para o templo do Senhor e com os rostos para o oriente, e eles adoravam o sol virados para o oriente. Irmãos, a última e a forma mais aterradora de abominação idolátrica era o sumo sacerdote, com 24 descendentes de Arão, em pé no lugar santo do templo, das costas para o lugar santíssimo, adorando o sol. Neste caso, a adoração do sol deveria ser caráter persa, sendo oferecido o próprio sol como um deus solar. Dessa adoração são encontrados traços em Deuterônios. Era especialmente proibida. Juízo por esses pecados. Irmãos, aqui nós vemos quantas adorações aquele povo fazia, mas em nenhum deles eles faziam adoração a Deus. Esse é o pior pecado. Então ele me disse: Vistes, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá? Essas abominações que eles cometem aqui, por eles haverem enchido a terra com violência, torna-me provocarei a ira, e ei-los chegando o ramo ao seu nariz. Na escritura hebraica, 4 vezes o Espírito Santo fala de Messias como renovo, ou seja, como o autor da vida. Para a paródia de Satanás disso era a será, o falo grego, órgão reprodutor masculino. Os antigos, nos seus esforços para remontar a origem da vida e adorá-la como um Deus, chegavam ao ponto mais baixo da degradação moral e intelectual pela instituição da adoração fática. Que este era o ponto mais baixo da abominação é afirmada pelas palavras de veemente indignação, ei-los chegando o ramo do seu nariz, ou numa tradução livre, olhe para eles, eles estão atirando o ramo da face. Portanto, também eu procederei com fúria, o meu olho não poupará, nem terei piedade, e eles gritem aos meus ouvidos com voz alta, eu não os ouvirei. A idolatria, irmãos, cega. O Deus da glória estava realmente presente no seu templo, mas os sacerdotes e os anciãos afirmavam que eles não estavam lá. Essa cegueira é afirmada novamente no capítulo seguinte. Essa cegueira existe hoje. O coração que é governado por qualquer forma de idolatria, seja material, científica, filosófica, é insensível à comunhão com Deus e não pode ver a sua glória como revelada na face de Jesus. Amém? Irmãos, aqui nesse versículo nós vemos que Deus fala aqui grandemente sobre a idolatria, né? Por que idolatria? Aquelas pessoas adoravam qualquer tipo de deuses, mas não adoravam ao Deus verdadeiro. No capítulo 9, irmão, é a ordem para o juízo, os justos marcados para a libertação. Ele então gritou aos ouvidos com alta voz, dizendo: Fazei chegar os intendentes da cidade, cada homem com sua arma destruidora na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta, que está voltada para o norte, e cada homem tinha uma arma destruidora em sua mão. E entre eles havia um homem que estava vestido de linho, com um tinteiro de escrivão, a sua cinta, e eles entraram e se puseram ao lado do altar de bronze. E a glória de Deus de Israel se levantou no querubim, sobre o qual estava indo até a entrada da casa, e ele chamou o homem vestido de linho que tinha tinteiro de escrivão na sua cinta. E o Senhor lhes disse: Vai pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca
com um sinal na testa dos homens que suspiram e que choram por causa de todas as abominações que são cometidas no meio dela. Isso refere a toda a população justa, irmão, que era pequena, né? A morte do culpado. E aos outros ele disse: ouvindo eu, ide após ele pela cidade, feri, não poupe os vossos olhos, nem tenhamos piedade. Matai velhos, jovens, virgens, crianças, mulheres, até exterminá-los. Porém, a todo homem que tiver marca, não vos chegueis. E comecei pelo meu santuário. Então eles começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Irmãos, esses anjos não mataram de fato essas pessoas, apenas as marcaram para destruição. Essa ação foi vista, não foi vista nem sentida pelas pessoas envolvidas. Os poucos que foram marcados para a justiça deveriam ser poupados. Começar pelo meu santuário revela o fato de que o julgamento começa pela casa de Deus. Há um pulsar de amor angustiado nas palavras meu santuário. E lhes disse: contaminai a casa e enchei os átrios de mortos. E eles saíram e feriram a cidade. E aconteceu, pois, que, havendo a eles ferido e ficado em seu resto, ficando eu de resto, caí sobre a minha face e clamei, e disse: Senhor Deus, tu destruirás todo o restante de Israel, derramando a tua fúria sobre Jerusalém. Então disse-me ele: a iniquidade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra está cheia de sangue, e a cidade repleta de perversidade. Sobre eles dizem: o Senhor abandonou a terra e o Senhor não vê. E quanto a mim também, o meu olho não poupará, nem terei piedade, mas farei recair sobre a cabeça deles o seu caminho. E eis que o homem vestido de linho, cuja cinta estava o tinteiro, tornou-se com a resposta, dizendo: fiz como me mandastes. Como afirmado, o homem vestido de linho era provavelmente uma aparição pré-encarnada de Cristo, a cuja cinta estava o tinteiro. Revela que os nomes dos redimidos estavam escritos no livro da vida do Cordeiro. Olha, irmãos, nesse capítulo nós vemos aqui, né, que Deus pediu para que aquele anjo que andava com aquele tinteiro marcasse aquelas pessoas justas, para que aquelas pessoas justas não fossem mortas e que seus nomes tinham que ter sido escritos no livro da vida. Isso significa para nós hoje, irmãos, que nós temos que afastarmos do pecado, para que nosso nome esteja escrito no livro da vida, irmãos, que é o mais importante em nossa vida hoje, é que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, para que quando Deus começarem a ler, nós possamos ouvir o nosso nome na boca dele, amém? Que nós possamos se afastar do pecado, que nós possamos fazer o bem e não adorar imagens, irmãos. Vamos adorar o nosso verdadeiro Senhor, que Ele é o único. Que vocês possam ficar todos na graça de Deus e que Deus abençoe a vida de vocês.